Bom dia, meus irmãos, amigos do Café com Fé e Confissão. Como é que vocês estão? Tudo bem? Graças a Deus estamos aqui nesse café maravilhoso, nesta quinta-feira maravilhosa. Ontem à noite, quarta-feira, tivemos um culto em Jaraguá do Sul com o pastor Oliveira, a ministra Eva, ministrando o culto de oração maravilhoso no nosso ponto de pregação lá. Também tivemos o nosso culto na reunião dos irmãos do Verbo da Vida de Piraí, com o pastor Marcelo ministrando sobre oração também. Que coisa maravilhosa. E hoje à noite teremos o nosso culto do Espírito da Fé, amém? Na Igreja Verbo da Vida Blumenau. Você deve ir presencial ou online. Lembrando que se você tiver presencial, vá com o seu coração aberto para ouvir a palavra. Se você tiver online, também, tanto presencial como online, você pode cumprir os seus votos com o Senhor a respeito de dízimos e oferta. Então, o homem é o responsável por sua condição. O Salmo 107 narra como é. Você notará que em todo este salmo, o homem se mostra responsável pela sua própria triste situação. Toda vez que a Bíblia, a palavra de Deus, coloca a responsabilidade sobre o homem por sua insensatez, sua desobediência, sua rebelião ou sua rejeição à palavra de Deus, os seus desígnios estão colocando a responsabilidade em quem pertence, sobre nós. Não podemos tentar transferi-la de volta para Deus. Ao vermos o Salmo 107, o verso 17 e 18, nós vemos assim: tornaram-se tolos por causa dos seus caminhos, rebeldes, e sofreram por causa das suas maldades. Aleluia. Sentiram-se repugnância por toda a comida e chegaram perto das portas da morte. Em outras palavras, o estado deles era terminal. O caso deles era sem esperança. O médico não podia fazer nada para ajudá-los. Eles haviam perdido todo o apetite e não conseguiam ingerir qualquer alimento. Eles estavam bem à porta da morte, estavam apenas esperando morrer. Eu gosto muito do próximo versículo, que ele diz: e na sua aflição clamaram ao Senhor. Salmo 107, 19. Algumas pessoas esperam até o último minuto para orar, não é? Quando você estiver à porta da morte, de fato é o último momento, aleluia, quando você tem uma oportunidade para orar. Na sua aflição clamaram ao Senhor e ele os salvou da tribulação em que se encontrava. O versículo 19, aleluia. Então Deus responde ao clamor desesperado dos homens, aleluia. O Salmo 107, 20 e 22 diz assim: e ele enviou a sua palavra e os curou e os livrou da morte. Que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens. Que eles ofereçam sacrifícios de ação de graças, anuncie a sua obra com cânticos de alegria. Deus envia a sua palavra para atender às nossas necessidades. Observe que no envio da sua palavra, ele faz três coisas importantes. Aleluia. O Salmo 107, 19 e 20 diz: na sua aflição clamaram ao Senhor e ele os salvou da tribulação em que se encontrava. Ele enviou a sua palavra e os curou e os livrou da morte. Quais são, então, essas três coisas que Deus faz? Ele salva, ele cura e liberta. Por que meios? Ele faz essas coisas por meio da sua palavra e continua hoje fazendo. Aleluia. Então a palavra é que traz a cura, purifica. A palavra que traz a cura, purificação, ressurreição dos mortos, expulsão dos demônios. Deixe-me dizer muito claramente que o fundamento para receber a salvação, a cura ou a libertação é a palavra de Deus. Nunca procure ignorar a palavra de Deus para obter resultados. Da mesma forma, o fundamento para o ministério de cura é a palavra de Deus. Quando Jesus deu instruções aos seus 12 discípulos, antes de enviá-lo para ministrar, ele começou dizendo: por onde forem, pregue esta mensagem. Mateus 10, 7. Então ele disse: cure os enfermos, ressuscite os mortos, purifique os leprosos, expulse os demônios. Versículo 8. E é pela palavra que traz a cura.
a purificação, a ressurreição dos mortos e a expulsão dos demônios. Tudo gira em torno da palavra de Deus. A palavra traz fé no nosso coração, nós cremos e falamos a palavra de volta para Deus. Antes de alguém tentar ministrar a cura, é fundamental que compreenda o que a palavra de Deus, a Bíblia, diz sobre esse assunto. Ao ouvir ensinamentos sobre a cura, algumas pessoas podem pensar como gostaria que ela parasse de ensinar e começasse a orar. Esta é uma atitude contra a prudência. Tiago 1,21 diz: aceite humildemente a palavra implantada ou enxertada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Essa palavra não é apenas capaz de salvar sua alma, mas também é capaz de curar seu corpo. Se você receber a palavra com humildade e abrir seu coração para o Senhor. Se você permitir que a palavra de Deus seja combinada com a fé dentro de você, ela cumprirá o propósito de Deus. O versículo-chave para a cura, aleluia, é 1 Pedro 2,24. Esse versículo é muito importante para a construção da nossa base bíblica para a cura. Pedro escreveu: ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. A palavra grega traduzida para curados, neste versículo, é a palavra que significa especificamente a cura física. É a palavra da qual deriva-se a palavra grega médico. Aleluia. Então, irmãos, nós temos que entender que Deus enviou o seu médico. Amém? Ele trouxe o seu médico para nos curar. Ele tornou-se o nosso médico. Aleluia. Muitas vezes nós não damos atenção para detalhes. A verdade é que Deus exige obediência e é a nossa responsabilidade obedecer. Certamente é a responsabilidade de fazer a parte dele, da obra, mas de obedecer é a nossa. Aleluia. Sabe, nós lembramos daquele Naamã, no Antigo Testamento, em Reis, 2 Reis 5, do 1,14. Ele era um comandante do exército. E ele foi até o profeta achando que o profeta iria curá-lo de boa, de primeira, com toda a honra. E o profeta nem foi até ele, falou para ele: vai lá, mergulha 7 vezes naquele rio. E ele ficou chateado, porque ele queria algo honroso. Mas deixa eu falar uma coisa para você, irmãos. Tudo que Deus faz é santo, tudo que Deus faz é bom, tudo que Deus faz é para o nosso bem. Obedece a palavra. Se a palavra manda você pular 7 vezes no rio, pula. Se a palavra diz que você deve orar em línguas, batizar no Espírito Santo, se batize e ore. Se a palavra diz que você deve batizar-se nas águas, batize. Se a palavra diz, meu irmão, que você tem um Deus que supre as suas necessidades, fica tranquilo que ele supre, que ele faz abundantemente além, ele faz. Se a palavra diz para você dizimar, dizime. Se a palavra diz para você ofertar, oferte. A palavra diz para você andar em amor, ande. A palavra diz para você andar perdoando, perdoe. Se a palavra diz para você ser generoso, seja. Compassivo, seja. Aleluia. Para você obedecer a palavra, ouvir a palavra, faça isso. Seja uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas, que você dará fruto. A palavra tem vida, a palavra tem substância, e nós podemos chamar a existência as coisas através da palavra. Então, meu irmão, viva pensando na palavra, meditando na palavra, falando a palavra, trazendo a existência. Eu declaro que o meu Deus, segundo as suas gloriosas riquezas, supre todas as minhas e as suas necessidades, que nós temos contas pagas, que nós temos provisão extraordinária, que o nosso Deus enviou a palavra e nos curou, ele enviou o médico Jesus para nos curar. Eu sou curado, você é sarado também pelas pisaduras do Senhor Jesus Cristo. O sangue de Jesus nos perdoou, nós somos lavados, remidos pelo sangue, então nós somos perdoados, meu irmão. Vamos obedecer a palavra, vamos deixar Deus cumprir a parte dele, mas vamos fazer a nossa parte, que é ser obediente à palavra, honrar a palavra, ouvir a palavra, falar a palavra
crer na palavra e receber da palavra. Que coisa maravilhosa é a palavra de Deus. Eu fico entusiasmado. A Bíblia diz que Deus tem prazer na prosperidade dos seus servos e dos seus filhos. A Bíblia diz que o nosso Deus, ele nos abençoa com toda sorte de bênção. A Bíblia diz que as bênçãos do Senhor nos alcançam com fartura de riqueza e inibe qualquer dor. A Bíblia diz que ele enviou a sua palavra e nos curou. Ele enviou a palavra que é a medicina dos céus para nos curar. Meu irmão, recebe essa dose da medicina dos céus. Recebe a palavra de cura, recebe a palavra de perdão, recebe a palavra da salvação, do batismo no Espírito Santo, do batismo nas águas, dos dízimos e ofertas. Recebe a palavra de prosperidade, recebe a palavra da bênção, recebe a palavra, meu irmão. Guarda ela no íntimo do teu coração. E sabe, meu querido, você vai prosperar. Aleluia, aleluia. Eu sou entusiasmado com a palavra de Deus. A palavra de Deus é o ponto final. Aleluia. Ela é o ponto final. Ninguém tem autoridade mais do que a palavra de Deus. Aleluia. Sabe, meu irmão, se anime aí. Fica firme na palavra. Estamos vivendo os melhores tempos da igreja de Cristo. Você foi chamado nesse tempo porque você é a igreja do Senhor. A igreja anda curada, sarada, próspera, abençoada, cheia da glória de Deus, manifestando o poder de Deus, porque a igreja de Cristo anda em fé, crendo e falando, falando e crendo, porque tem o Espírito da fé. Bom dia, pastor Beto Fernandes, que te ama, em nome de Jesus. Amém.